Olá, Boa noite. boa noite. Hoje a gente está aqui para mais um quadro do Quando Não Houver Caminho. E o tema de hoje é um lugar vazio na alma da família. O Sérgio vai, então, nos conduzir aí por esse tema tão importante, né, que esclarece muitas das dinâmicas que a gente experimenta aí no dia a dia e muitas questões profundas de padrões de repetição familiar também. Então, essa aula aqui ela vai encerrar a primeira parte, né, da jornada do herói, que seria o mundo comum, mostrando pra gente por que é tão difícil sair do nosso lugar, porque a gente não consegue sair do lugar que a gente está, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que a gente esteja enfrentando dificuldades, a gente fica travado nesse lugar que, assim, que a gente não consegue sair. Por que é tão difícil? A gente começou falando sobre a zona de conforto, né, que é um dos grandes empecilhos, e depois a gente expandiu um pouquinho para falar um pouco sobre o plano secreto, sobre o que nos move pela vida. E agora a gente vai concluir falando um pouquinho sobre os excluídos, né? Que é talvez seja o elemento central do trabalho do Bert Hellinger, né? O elemento que a gente percebe que tem mais força no trabalho, de todo o trabalho que ele trouxe, né? E contando um pouquinho da história do Bert Hellinger, ele trabalhou como missionário, ele era padre, né, católico, e ele, logo depois que foi consagrado, ele, se não me engano, ele foi trabalhar como missionário na África do Sul. E na época que ele foi trabalhar como missionário na África do Sul, era a época do apartheid. Então ele pegou conflitos raciais intensos lá, e ele trabalhou especialmente nas tribos Zulus. E esse trabalho que ele fez com as tribos Zulus foi um trabalho que ele conseguiu perceber várias coisas, assim, da maneira como os Zulus se comportavam diante da vida, especialmente as mães, a maneira como as mães criavam os filhos. Ele começou a perceber uma forma diferente de criar os filhos, de educar os filhos, que tornava os filhos mais livres para a vida. Então ele começou, assim, é como se assim, toda a trajetória dele começasse a ser construída a partir dessas observações, assim, ele começou a observar esses movimentos nas tribos Zulus. E o que ele observou de interessante? Nas tribos Zulus, as mães criam os filhos de uma forma diferente. Primeiro que elas criam os filhos conectados com os ancestrais, eles têm uma cultura de ancestrais fortes. E depois que a mãe, ela cria o filho com o pai sempre presente. Independente do pai estar fisicamente presente, às vezes o pai morreu, às vezes o pai abandonou a família, mas independente do que aconteceu, a mãe criava o filho com o pai presente. Não porque fosse bom para o pai, mas porque ela sabia que era bom para o filho. O filho crescendo com a ideia do pai, com o pai introjetado dentro dele, ele tinha mais chance de ser livre, tinha mais chance de prosperar. Então, ela, percebendo isso, as mães Zulus, elas criavam os filhos com os pais, sempre com os pais presentes. Então, elas entregavam o melhor delas e não permitiam que os filhos olhassem para o pai com falta de respeito, por exemplo. Então, assim, elas trabalhavam de uma forma que o pai estivesse sempre incluído, né? Sempre presente na dinâmica familiar, independente se ele estava presente ou não. E o Bert Hellinger observou como é que isso para os filhos era interessante. Então, muitas vezes, quando a gente, nos trabalhos que a gente faz, quando a gente faz os movimentos, a gente nunca está pensando no pai, na mãe, nos avós, no excluído. Assim, o que a gente pensa normalmente é no cliente, assim, qual o movimento que mais ajuda o cliente a se desligar daquele que está emaranhado, né, conseguir dar um passo para frente. Então, muitas vezes esse movimento é um movimento de incluir, de inclusão, em que as mães Zulus fazem com naturalidade, né, elas faziam o filho crescer preenchido dos pais, assim. Então, o filho tinha tanto a mãe quanto o pai, independente de estarem presentes ou não. Isso garantia que esse filho crescesse mais pleno, mais com uma postura diante da vida. Interessante que a gente observar, o Bert Hellinger teve uma vantagem justa, que a gente chama, né, uma vantagem para poder perceber tudo que ele percebeu nas constelações familiares a partir das experiências de vida que ele teve. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Steve Jobs. O Steve Jobs, quando ele criou a Apple, o primeiro computador, ele abandonou a faculdade para criar o computador. E na época que ele estava sem saber o que fazer da vida, ele fazia curso de caligrafia na faculdade. Tinha curso gratuito lá, ele falava, vou fazer um curso de caligrafia. Então ele aprendeu várias técnicas de caligrafia. E acontece que quando ele criou o computador dele, o primeiro Macintosh, as fontes do computador, né, ele criou à mão, ele desenhou à mão cada uma das fontes. Isso foi um diferencial na época para as pessoas escolherem o Mac contra o Windows, por exemplo, né, quando a gente escolheu por causa da fonte, que a fonte que ele criou era mais bonita. Então, assim, é como se a vida conduzisse a gente, a vida vai conduzindo a gente para um caminho que a gente, muitas vezes, uma coisa que a gente acha que não é importante, uma coisa que a gente acha que não deve valorizar, uma coisa que a gente acha que às vezes é perda de tempo,
mas muitas vezes a vida conduz por esse caminho, apresenta para a gente alguma coisa que mais para frente vai ser uma coisa útil para a gente perceber alguma coisa, para a gente conseguir destravar alguma coisa. Então, o Bert Hellinger teve essa experiência com as mães do Lúcio, e no caminho dele, ao longo das experiências dele, ele fez vários cursos, várias formações, né? Ele fez formação em grito primal, fez formação em dinâmica de grupo, PNL, estrutura familiar, então ele teve várias formações. À medida que ele ia acumulando esse conhecimento, as observações que ele fez, o caminho que ele trilhou, quando ele chegou diante da constelação familiar, que na época nem tinha esse nome, né, ele conseguiu observar alguns movimentos, alguns padrões que se repetiam, e ele usou esses padrões para criar toda a teoria que ele desenvolveu. E a constelação familiar, quando a gente fala muito dela, porque ela mostra para a gente alguns elementos importantes, na constelação familiar, o elemento mais importante, assim, o movimento mais forte, quando ele acontece, é o movimento em relação ao excluído. O excluído, né, quando a gente fala de excluído, a gente está falando da primeira ordem do amor, da ordem do pertencimento. Então, a pessoa que pertence à família, independente de qual seja a geração, independente do que tenha acontecido na vida dela, ela tem direito de pertencer, ela tem um lugar na família garantido. A gente não consegue tirar uma pessoa que tem um lugar dela do lugar que é de direito dela. Então, muitas vezes, o que acontece é que essa pessoa não pode ocupar o lugar dela e deixa esse lugar vazio. E esse lugar vazio, na alma da família, é que cria todo o movimento. Então, de todos os movimentos que a gente pode fazer, assim, de todos os movimentos de cura, enfim, os movimentos possíveis na constelação, o movimento que tem mais em força é o movimento do excluído. Quando a gente reconhece o excluído, consegue olhar para o excluído e realmente enxergar o excluído, e a gente consegue fazer um movimento de dar um lugar no coração para esse excluído. Dar um lugar no coração no sentido de reconhecimento, respeito e honra. Você reconhece que ele tem o direito de pertencer à sua família, aquele lugar é dele, ninguém pode tirar ele daquele lugar, e você, independente do que esse excluído tem trazido para a família, você faz algo de bom com isso. Então, esse é o movimento de dar um lugar no coração, esse movimento que sela a desordem. Então, assim, muitas vezes no pertencimento, quando esse vínculo é quebrado, quando existe uma pessoa que não pode ocupar o lugar dela, esse lugar fica vazio, e um lugar vazio, a gente falou sobre a alma da família no último encontro, né? O lugar vazio, a alma da família não tolera esse lugar vazio. A natureza não tolera o vazio, né? Sempre que tem alguma coisa vazia, ela vai ser preenchida. E aí, a alma da família pega pessoas, desculpa, que vieram depois, a serviço. Estava vendo um vídeo agora há pouco, assim, o Rupert Sheldrake estava falando sobre um livro que ele leu que chama Blood Right, Direito de Sangue. Que é o Rupert Sheldrake, só para o pessoal saber, é o que criou a teoria dos campos morfogenéticos. Né? Ah, tá. Ele é um cientista britânico, né? E ele falou sobre a teoria dos campos morfogenéticos. Ele falou que ele leu um livro, esqueci o nome, Emily... Eu não vou lembrar o nome agora, depois eu coloco o nome para vocês, passo direitinho. Chama Blood Right o livro, e ela fala sobre a evolução do ser humano, dos primeiros macacos de 3 milhões de anos atrás até o ser humano atual. E a gente imagina que no começo da vida, assim, os primeiros humanos que andaram na Terra, que eles eram caçadores, que eles eram os senhores das planícies, que eles caçavam qualquer animal. Mas parece que teve uma grande mudança 50 mil anos atrás, quando o ser humano começou a desenvolver a técnica de caça realmente. Então ele começou a criar armas e criar estratégias de combate, mas de 3 milhões de anos, dos primeiros macacos até os 50 mil anos, o ser humano era presa. Ele não era o predador, ele era a presa. Então, assim, o objetivo dele era fugir dos grandes predadores. E qual que é a principal estratégia de fuga dos predadores? A principal estratégia é você fazer igual os rebanhos fazem normalmente quando a gente vê o leão caçando. O mais velho, fica algum doente, né, algum animal que assim que tem menos chances de garantir a sobrevivência da tribo, ele fica na periferia e os mais fortes ficam no centro. De modo que se o leão for atacar, o predador for atacar, ele pega quem está na periferia e não quem está no centro. Porque depois que o predador mata uma presa, ele vai querer pegar mais, que já tem a comida dele, aí eles vão ficar comendo e os outros podem fugir. E o ser humano fazia a mesma coisa. Ele colocava uma pessoa como... Ele cita um termo interessante que é o cordeiro de sacrifício. E essa ideia do cordeiro de sacrifício, ela está introjetada tão profundamente na nossa alma, porque ele fala que essa ideia, isso aconteceu de 3 milhões de anos atrás até 50 mil anos atrás. Então, assim, essa ideia, para a espécie humana, ele fala que
tem alguns estudos na cidade de Nova York que falam que o principal pesadelo das crianças até 5 anos é o pesadelo de ser comida por um cachorro, um monstro. Então, assim, é como se no inconsciente coletivo, na nossa, digamos, matriz coletiva, a gente tem esse medo introjetado de ser devorado por predadores e tem essa ideia do cordeiro de sacrifício. Essa ideia, ela está entranhada na alma mesmo da gente. Então, é por isso que é tão fácil a gente fazer um movimento de sacrifício. É por isso que é tão fácil a gente se sacrificar por outra pessoa, se colocar no caminho do predador para salvar as outras pessoas. Então, esse movimento de sacrifício, de expiação, é um movimento que é muito natural para o ser humano, porque ele garante a sobrevivência da espécie humana. Então, essa ideia do pertencimento, essa ideia do excluído, vem muito disso, né? Tem um lugar vazio, aí vem um pequeno que ele acredita que com todo o amor dele, ele pode salvar a família inteira. Então, ele se propõe a ser o cordeiro de expiação, o cordeiro de sacrifício. Ele vai para aquele lugar e tentando, com o amor inocente dele, garantir que todo mundo seja salvo, né? Mas a gente observa, na verdade, que isso não acontece. E a solução para isso, muitas vezes, é a solução de a gente dar um passo atrás, né, e de olhar para o outro, e é a solução do amor que enxerga e versus o amor que cego, né? Então a gente consegue reconhecer ao mesmo tempo nosso amor pelo outro e o amor do outro pela gente. Quando a gente faz isso, a gente ganha força e ganha possibilidade de ter uma postura diferente realmente diante da vida, né? Diante da situação que gera esse movimento. Então, o Bert Helling, percebendo a força desse movimento do excluído, ele percebe que, muitas vezes, quando tem um lugar vazio, esse lugar vazio, esse excluído, ele pega, a alma da família pega uma outra pessoa ao serviço, essa pessoa fica emaranhada, a gente chama de emaranhamento. É como se ela ficasse novelada mesmo, o destino dela fica trançado com o destino do excluído. Então, de uma certa forma, ela tenta reproduzir o destino do excluído, né? Ou ela tenta... ela realmente tenta reviver, trazer de volta todo aquele... não o destino propriamente dito, mas o sofrimento, a dor, né? Ela tenta trazer isso de volta. Aquela coisa que a gente fala é o que a gente não aprende a amar nos pais, a gente aprende a amar nos filhos. Então, assim, é como se aquilo que ficou, o amor que a família não consegue reconhecer no excluído, ela vai reconhecer em alguém que veio depois, porque ela vai ter que olhar para as pessoas que veio depois. A alma da família não vai permitir que as pessoas... que o lugar fique vazio. Mas, assim, o que a gente observa em relação aos traumas ancestrais é que esse movimento em relação ao excluído, a pessoa caminhar em direção ao excluído, por si só, ele não é um sinal de que a pessoa vai ter um destino, uma vida ruim. Muitas vezes ela faz uma coisa de bom com um destino pesado que existiu. Então, não raros casos assim, de pessoas que têm uma morte de criança na família, uma morte trágica na família, que ela pega essa dor e transforma em coisa boa. Ou ela vai criar um produto para dar mais segurança para a criança, ou ela faz algo de bom, né? Assim, tem um caso que o Décio me conta, né? Que o pai estava andando com os filhos, retirante do Nordeste, estava indo para Goiânia, para São Paulo, para Brasília, São Paulo, não sei. E aí, no meio do caminho, o filho dele, ele sobe num posto de gasolina, o filho dele pede uma bala para ele. Ele fala, pai, me dá uma bala. Aí ele fala assim, não tem dinheiro, assim, o dinheiro que a gente tem é para comer. E aí, ele gasta dinheiro com comida e tal. Pouco tempo depois, o menino adoece e morre. No meio do caminho, No meio do caminho, antes de chegar em Brasília. Aí esse pai, assim, ele ficou, poxa, o último pedido do meu filho, uma bala, eu não consegui dar para ele. Aí depois disso, ele pegou isso, essa dor, e transformou isso numa empresa de doces. Assim. Ele de bala barata. Assim. Barata. Para que nenhuma criança mais ficasse sem a possibilidade de comer um doce, né? Exatamente. Ele queria dar doce para toda criança, que toda criança tem a possibilidade de comer doce. Então, assim, ele transformou a dor, transformou a perda em força. Então, ele assim, criou uma grande empresa com isso, né? Na época o Décio falou que ele criou uma grande empresa com esse propósito. Então, ele transformou esse que é a diferença, né? De onde para onde a gente olha a partir daquilo que nos acontece. Então, o trauma ancestral por si só, estar emaranhado, não quer dizer que seja algo ruim. O maior questão, quando a gente bate sempre nessa tecla, né, a maior dificuldade é o plano secreto, porque no plano secreto a gente tenta salvar alguém a partir de um trauma ancestral, porque normalmente quando existe um trauma ancestral já tem outra pessoa olhando para aquele trauma, seja nosso pai, nossa mãe, um tio, um avô, alguém está olhando para aquele trauma. E a gente, na inocência, com todo amor, a gente tenta ou ir no lugar da pessoa, ou então tenta fazer eu sigo você, seguir o mesmo destino da pessoa. E existe uma terceira forma que a gente faz para estabelecer o plano secreto, que é quando você rejeita.
eu rejeito meu pai, rejeito minha mãe, rejeito minha família. Essa rejeição também é uma tentativa de bloquear todo esse conteúdo, acaba que cria também um movimento de desordem. E aí isso também faz com o campo retire as coisas. Porque se o trauma ancestral não retira, o plano secreto sim. O plano secreto, quando a gente está querendo salvar alguém, quando a gente sai da ordem, quando a gente fala de salvar alguém, é sair da ordem. Ou a gente não respeita o pai, assim, ou a gente rejeita, assim, nega o pai ou a mãe por algum motivo, o avô, a avó, enfim, o ancestral, ou a gente tenta salvar, ir no lugar da pessoa, ou tenta ajudar tanto a pessoa que acaba se sacrificando, a gente faz o movimento do cordeiro de expiação, do cordeiro de sacrifício. Então, esse movimento, sim, ele retira força, ele retira, não só retira força, mas também a vida pune, assim, a vida, ela retira as coisas da pessoa, né? Então, assim, a pessoa começa a ter problema de relacionamento, problema de saúde, problema financeiro, trabalho. Então, a vida vai retirando, tudo que a pessoa conquistou, a vida vai retirando se ela olha para trás, não para frente. Então, o lugar para a gente olha, o lugar para onde o nosso amor está olhando com mais força é o lugar que a energia está concentrada. E se a gente está concentrando, olhando muito para trás, tentando salvar se meter onde a gente não deve, ou salvar o que a gente não consegue salvar, a gente acaba deixando de olhar para frente, e com essas coisas que a gente conquistou, as coisas que a gente poderia conquistar, não chegam, elas são perdidas no caminho, né? A gente fala realmente assim que quando a pessoa está vinculada ao trauma ancestral, mas não tem um plano secreto de salvar alguém, ainda assim a vida dela pode ser pesada. Não quer dizer que a vida vai ser leve, porque sempre que a gente está olhando para o trauma ancestral, sempre que a gente ocupa um lugar que não é nosso, isso é pesado. Então, assim, muitas vezes a pessoa está fora do lugar, ela faz uma coisa boa, mas a vida dela é pesada. Assim, pesada no sentido de ela tem que fazer muito esforço, está sempre cansada, ela não consegue parar. Então, assim, não que ela tenha perdas, mas é uma vida que é uma vida pesada, uma vida sofrida, uma vida que também não é plena, né? Porque, apesar dela estar fazendo coisas boas na vida, coisas grandes na vida, muitas vezes, ela ainda está olhando com amor cego. Então, o que cura, o movimento que realmente faz com que a pessoa transforme a maldição em bênção, né? Que a pessoa muitas vezes faz grandes transformações na vida, é um movimento de olhar para o excluído, mas conseguir enxergar a grandeza dele, é o reconhecimento, conseguir respeitar, assim, concordar que a pessoa seja do jeito que é, o destino dela seja do jeito que foi, e mesmo que a pessoa continue naquele caminho, a gente reconhecer que, por mais que a gente queira, a gente não tem muita força para mudar isso, e fazer algo de bom com aquilo que a gente recebeu, gratidão, né, a honra, fazer algo de bom com aquilo que você recebeu. Então, o que a gente fala o movimento que o Bert Hellinger fala de dar um lugar no coração, né, que é um movimento que cura, que é um movimento que traz grandes transformações, que é incluir o excluído, que é um movimento que você desfaz o emaranhamento, porque enquanto a gente não sabe quem é o excluído, muitas vezes a gente continua emaranhado, a gente continua preso. Uma vez que a gente reconhece o excluído, é mais fácil a gente desvincular, a gente consegue ver que o excluído está no lugar, a gente está no lugar. E aí surge um outro problema, um grande desafio, que é o desafio do plano secreto. Porque muitas vezes existe uma outra pessoa da família, um pai, uma mãe, alguém que veio antes, que também está olhando para aquele destino. Então, muitas vezes você faz um movimento, você mesmo consegue resolver suas questões, consegue ter uma boa postura diante da vida, mas o pai ou a mãe ainda não. Então, eles ainda continuam presos no trauma ancestral, continuam vinculados ao trauma ancestral, e muitas vezes continuam naquele movimento de perda. E aí surge a grande dificuldade do caminho, que é a dificuldade de você ter que conviver com a culpa. Você sabe que se você recair no plano secreto, além de não conseguir ajudar, você ainda vai perder, vai começar a perder tudo de novo. Então, assim, essa é a grande dificuldade do trabalho, é a gente conseguir se conter, conseguir se sustentar e conseguir ficar no nosso lugar, depois que encontra esse lugar. Então, assim, a gente bate nessa tecla muitas vezes, porque de todos os movimentos, talvez seja um movimento que tem mais força, que mais atrapalha. Assim, muitas vezes a pessoa faz uma constelação, faz um grande movimento durante a constelação, mas aí a realidade, a vida, o dia a dia, né, a pessoa vai voltando para o lugar que ela ocupava antes, porque ela não consegue suportar a culpa, né? A culpa de muitas vezes ver alguém que ela ama não conseguindo fazer os movimentos. E muitas vezes, no primeiro momento, quando a gente faz uma constelação, quando a gente faz um grande movimento, a vida do outro piora um pouco, muitas vezes. Assim, o pior no sentido de que aquele peso que você carregava, muitas vezes
ele volta para as costas daquela pessoa. Então, a vida dela fica um pouco mais atribulada, fica um pouco mais pesada. E aí, desculpa, o que a gente faz nesse movimento? Um movimento que a gente deveria fazer, que a gente teria força se a gente fizesse, né? É um movimento de realmente se conter, de conseguir suportar aquela culpa por um tempo, esperar as coisas assentarem, porque muitas vezes quando as coisas assentam, a pessoa que a gente achou que não daria conta, ela encontra uma forma de conviver e de mudar a situação, e as coisas caminham. Uma coisa interessante, quando a gente estava fazendo o curso, né, uma vez o Décio estava comentando alguma coisa, que ele comentou, que alguém perguntou para ele, quando a gente constela e coloca a mãe, por exemplo, é a mãe, a nossa mãe mesmo que está ali, ou não? O Décio falou uma coisa interessante, falou assim, muitas vezes, quando a mãe está na constelação, não é a sua mãe atual, a imagem que você tem da sua mãe na época que você criou todo o emaranhamento. Então, muitas vezes, o pai e a mãe já até resolveram a questão, eles já estão em outro ponto, mas a gente ainda está preso naquela imagem de infância. Uhum. Então, muitas vezes, a constelação, ela mostra para a gente não o movimento assim, atual do pai e da mãe, mas o movimento que era na época que todo o contexto foi criado, aquele emaranhamento, toda aquela que foi criada. Então, muitas vezes, a gente fica com medo, com receio de fazer os movimentos, porque por causa disso, mas muitas vezes o pai e a mãe já até resolveram aquela questão, para eles não afeta tanto, e a gente ainda fica preso e fica com dificuldade, porque o que a gente carrega dentro da gente não é o que está acontecendo lá fora, a gente carrega uma imagem, um símbolo, um arquétipo, né, uma coisa que a gente criou quando era muito pequeno, quando a gente não tinha defesa, e é uma coisa que a gente carrega ao longo da vida. Então, o trabalho também é um trabalho da gente devagarzinho soltando ampliando essas imagens, consiga ficar mais assim, a gente consegue enxergar, porque muitas vezes quando a gente olha o pai ou para a mãe, a gente não enxerga o pai ou a mãe, a gente enxerga a imagem que a gente tem do pai ou da mãe internalizada. Então, assim, a gente responde, reage, briga com a imagem, não com o que eles realmente são nesse momento, né? Então, essa é a grande dificuldade de trabalho. A gente aprende através de categorização, para a gente aprender, a gente cria categorias. Então, assim, é vermelho, azul, verde. Então, a gente aprende a dividir em cores, aprende a dividir em ordem alfabética. Isso é o processo de aprendizado. Mas essa divisão, essa compartimentalização que a gente cria, ela também faz com que a gente crie estereótipos, arquétipos, a gente cria imagens que não são a realidade. Não é o que está acontecendo, não é o que está lá fora, é o que a gente trouxe aqui para dentro. Então, o trabalho também tem muito disso, da gente conseguir ver através das imagens e ficar com o que é real, com o que está acontecendo com o presente, né? Isso é uma coisa interessante também, porque muitas vezes a gente fica preso numa imagem que nem é mais a imagem real, né? Não é mais o que acontece. Isso é interessante. Laís fez uma pergunta, eu vou me responder também, mas porque, assim, às vezes, é o que eu falo, né? É o que eu falo, assim, às vezes eu dou um exemplo real, assim, por exemplo, eu me dei conta disso, na real, assim, por exemplo, depois que tinham 6 meses que a minha mãe tinha falecido, né, e eu estava lá presa a várias coisas, e dentro da minha, né, dos meus movimentos, eu ainda estava empenhada em salvar a minha mãe. Ela já tinha 6 meses que tinha falecido, e eu não tinha desistido do movimento profundo de continuar envolvida com as questões da minha mãe, com o sofrimento. Assim, não que eu ficasse pensando sobre isso, mas inconscientemente eu estava presa nisso. A maior prova disso era que os meus resultados eu continuava solitária. Inclusive, hoje, eu mandei um áudio para uma mentorada, falando com ela assim, sobre essa minha percepção de que, exatamente nesse ponto da minha vida, quando eu tinha mais ou menos os 6 meses da minha mãe falecida, que eu tinha já evoluído em determinadas áreas da vida, mas que o ponto central da minha vida, que era a constituição da minha família, ainda estava na estaca zero, essa hora eu reconheci, essa hora minha ficha caiu, assim, tinha 6 meses e eu estava lá presa nas dores que a minha mãe viveu quando eu era nova, quando ela ficou viúva, das coisas que a minha irmã passou quando eu tinha 6 anos, assim, de todas as coisas que minha mãe, né, que eu construí, que foram reais, que eu nem imagino o que sejam, porque que elas passaram, mas que ficou preso, né, que eu fiquei cristalizado naquelas dores familiares e nos padrões da minha avó, que sofreu, que ficou sozinha, que foi abandonada, tal, aquele monte de coisas. E eu tava lá e eu falei, gente, mas o essencial eu não construí até hoje, né? E foi no dia que eu virei a chave e falei assim, eu só vou parar no dia que eu conseguir alcançar isso, né? Porque
eu entendi realmente que a minha mãe ficaria muito mais feliz, né? Porque, na verdade, ela nunca quis que eu a salvasse. E depois ela já tinha falecido, não precisava mais nada disso, eu estava lá, presa nas minhas dinâmicas, fazendo as mesmas coisas de sempre, presa nos mesmos lugares, já tinha passado. Então, assim, esse exemplo mostra como que a gente fica presa. Muitas vezes a gente está fazendo os atendimentos e a pessoa está lá, ela começa a se lembrar das histórias que a mãe contava na época que ela era viva, na época que ela... E a gente vai entrando mesmo naquela história, naquela dor, naquele sofrimento. Claro que a gente muitas vezes, né, se lembra das dores reais de hoje, da mãe, do pai passando, mas a maioria das questões mais profundas é aquela época, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Então, essa percepção também é o que o Sérgio está trazendo, torna muito mais fácil eu falar, meu Deus, peraí, né? A minha mãe mesmo já tinha superado aquela coisa, claro que ela carregava dores com relação àquilo, mas assim, ela não era a mesma que viveu aquela história a qual eu fiquei presa quando eu era criança, que minha mãe estava indisponível para mim, sei lá, por dor, enfim. Então, a gente tirando, né? A gente e desconstruindo também isso aí, nos ajuda muito a sair, né? Dos emaranhamentos. A Laís perguntou aqui, ó. Para reconhecer e dar lugar no coração para o excluído, é preciso saber especificamente quem é e a origem do emaranhamento, ou a inclusão geral já gera o movimento? Muitas vezes a gente não consegue saber exatamente quem é. Uma constelação familiar, por exemplo, especialmente quando, por exemplo, se a pessoa foi adotada, ou se a pessoa não tem muita ideia do que aconteceu, desculpa, no passado da família, a gente não sabe exatamente quem é, mas na constelação, muitas vezes a gente usa um recurso de colocar um segredo. Então a gente coloca um segredo da família, uma pessoa que realmente a gente não sabe quem é, a gente coloca como um segredo, e aí faz todo o movimento em relação àquele segredo, aquela pessoa, então todo o movimento é feito, então a gente muitas vezes não sabe exatamente quem é, o que foi que aconteceu, mas o mais importante é, na alma a pessoa consegue fazer o movimento, ela consegue, assim, a pessoa sente conectada com o movimento, e quando é o seu emaranhado, o tanto que o Bert Hellinger fala que o amor da nossa vida é nosso emaranhamento, o grande amor da vida de cada pessoa é um emaranhamento, assim, quem você está emaranhado, porque a pessoa que você faria mais sacrifício, faria mais você poder colocar tudo a perder por causa desse amor, se ele for cego, né? Então é o amor mais forte que talvez que a gente possa ter, amor com o emaranhado, com o excluído. E então nem sempre a gente consegue, porque muitas vezes a gente realmente não tem nem noção do que se passa no passado da família. Desculpa. E muitas vezes não vale a pena ficar escrachando também para tentar descobrir o que é. Melhor realmente, muitas vezes, o que ajuda realmente é, no caso a gente coloca o segredo para poder destravar, fazer o movimento, né? Mas a inclusão, quando ela é, mesmo em geral, né, ela pode ter força também. E grande parte dos movimentos que eu fiz, a Simon fez também, muitos deles foram feitos depois do curso, depois que a gente tinha cancelado, porque aí você vai percebendo, pô, tem aquela pessoa que sabe que vale a pena olhar para isso, e aí você olha para aquela situação, olha para a pessoa, e ainda tem movimento, ainda tem coisa, você vai fazer, assim, é um processo, você vai fazendo isso, os exercícios ajudam bastante também, por exemplo, a gente faz exercício muitas vezes sem por exemplo, vamos supor um exemplo de um exercício, por exemplo, com crianças abortadas. Às vezes a pessoa nem tem noção de que tinha uma criança abortada, quando ela faz o exercício, algo toca ela profundamente e ela faz um movimento. Pode ser que nem seja a criança dela, pode ser que seja, às vezes, a mãe que abortou, às vezes foi a avó, enfim. Então, o exercício, tá fazendo dinâmicas, né, tá fazendo esse movimento, eles ajudam também. Não precisa saber exatamente quem é, muitas vezes a gente não vai saber, mas o fato de a gente estar em contato e estar aberto, né, para isso ajuda bastante. De modo geral, as inclusões, né, assim, gerais, às vezes. Por isso que, se assistindo uma constelação de outra pessoa, Laís, você está na formação dos 5 círculos, não está? Então, assim, eu não sei se você assistiu, que eu acho que você estava viajando, mas você deve ter assistido a gravação depois. Não lembro se você pegou, acho que você teve uma questão lá com a visita, né? Mas, assim, quem assistiu, e depois você assistiu a gravação, você vai lembrar. Às vezes a gente estava ali numa constelação e, de repente, assim, era aquela comoção meio que coletiva, né? Às vezes era uma questão, assim, especialmente perdas ali de crianças e tal. Muita gente, às vezes, falava assim, nossa, eu nem sei porquê, mas aquilo me toca tão... Isso é uma inclusão já.
né? Se algo tocou ali, você nem sabe quem você está incluindo às vezes, mas aquilo te tocou tanto ali, aquela inclusão do outro, incluindo o filho dela, você nem sabe, você nem filho nunca teve, mas, né, digamos aí no caso específico, e aquilo te toca, porque às vezes está incluindo o irmão que você não sabe, o irmão da sua mãe, né? Enfim, e aí isso, então, aí pode estar acontecendo uma inclusão sem que necessariamente você saiba. Por isso que exatamente o que o Sérgio trouxe, fazendo as dinâmicas, acompanhando, participando de grupos, fazendo dinâmicas, assistindo junto, né? Muitas vezes você vai fazer movimentos, às vezes, mais profundos até do que, às vezes, só quando você, né, enxerga, constela e tem lá, não, foi o meu bisavô paterno e tal, evento X. Beleza, às vezes você precisava de saber, muitas vezes não vai precisar de saber. E esse é o ponto. Muito bom, obrigada, Laís. Tanto que o Bert Hellinger, nos últimos anos dele, a gente foi no evento dele em São Paulo, no último evento que ele veio aqui no Brasil, e aí a constelação que ele fazia no final era assim, ele chamava a pessoa que tinha, o cliente colocava sentado do lado dele, não perguntava nada para a pessoa, aí chamava uma pessoa da plateia, pedia para ir lá no palco, ficava observando os movimentos, aí colocava uma segunda pessoa, observava os movimentos, colocava uma terceira, pedia para falar alguma coisa, aí quando o movimento parava, ele olhava para a pessoa, ficou bom para você? Aí a pessoa, ficou. E beleza, e acabava a constelação ali. Aí você olhava para o lado, muita gente chorando, muita gente tocada. Então, assim, com uma constelação só, ele fazia um movimento para várias pessoas que estavam ali mais de, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, sei lá quantas pessoas tinham, muita gente que tinha lá no evento. Então, assim, tocava muita gente ao mesmo tempo. Então, quando a gente se permite, né, assim, a gente está aberto, né, e fica na postura, a postura é neutra, né, porque às vezes a constelação é ruim porque a gente fica muito focado no entender a constelação, né, quando a gente está fazendo a nossa constelação, a gente fica muito focado no entender, compreender, e aí isso meio que quebra a mágica do processo, porque a constelação nunca é sobre entender, nunca é sobre sobre sentir, é o que te toca, é o que faz mover, e aí realmente ele fazia isso no final, e, assim, realmente era fantástico. Assim, dava muito resultado, né? Muito resultado, muito profundo, todo mundo chorando, muito tocado, né? Então, esse é o movimento, né? Estar aberto para fazer as inclusões, né? E dar lugar no nosso coração para esses lugares vazios no sistema. E o Bert Hellinger falava assim, que ele recomendava que cada pessoa se constelasse, ele assim, falava que a pessoa devia constelar pelo menos uma vez para a família de origem e uma vez para a família atual, que era o suficiente para destravar todos os problemas. Assim, o que a gente percebe muitas vezes assim, pelo menos para a gente, assim, na nossa realidade, é que só a constelação não basta, assim, a constelação ela faz um movimento, mas enquanto a pessoa não consegue realmente o mais difícil, né, que é lidar com a culpa, lidar com a necessidade de salvar, esse é um processo realmente, porque a gente tem que estar sempre se policiando, se reforçando, realmente dar o máximo mesmo, porque o amor que enxerga não é um amor que exige de você o seu melhor, né? Ele exige o seu máximo. Se a gente não fizer o nosso máximo, se a gente não for até as últimas consequências no suportar, no ficar no lugar, e realmente, às vezes, a gente não consegue, a gente cede, e ao ceder, aí tudo volta a estaca zero, né? Então, essa é a grande dificuldade do trabalho, um trabalho que realmente pode dar bastante movimento, pode fazer movimentos profundos, mas, no fundo, depende da pessoa, né? Assim, a pessoa tem que tá aberta, tá disposta, e não é fácil, mas realmente é um caminho que a gente percebe que tem força, né? Tem valor, realmente. Então, a gente está falando, esse processo em relação à jornada do herói, a jornada do herói, que a gente fala que é esse caminho de transformação que a gente pretende trazer esses conteúdos iniciais, a zona de conforto, né, que a gente falou inicialmente, é aquele movimento que a gente, primeiro que quando a gente está no confortável, a gente quer manter o conforto, né, a gente não quer sair, e aí isso prende a gente. O plano secreto, ele através dos jogos psicológicos, através a gente tem um plano, um objetivo que a nossa mente elaborou, que a nossa vontade elaborou, mas no fundo a gente está conduzindo nossa vida para um outro caminho. Isso faz com que a gente fique travado no mesmo lugar também.
e o trauma ancestral, normalmente, ele pega a gente no ponto cego. Então, assim, por isso que, assim, às vezes, quando a gente está fazendo trabalho, muitas vezes, todo mundo à nossa volta já percebeu do que se trata, mas a gente ainda não. Assim, às vezes é muito mais fácil perceber no outro do que na gente mesmo. Então, a gente observa que, normalmente, outra coisa que é difícil no trabalho é porque geralmente pega o nosso ponto cego, no ponto que a gente tem mais dificuldade de enxergar. Então, todo mundo à volta já está vendo, mas a gente não consegue ver ainda. Então, realmente, por isso que é tão difícil sair do lugar, por isso que a jornada do herói fica no mundo comum, com essa dificuldade, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que se ficar no mundo comum vai ser pior, ela ainda assim insiste em ficar no mundo comum, porque realmente é muito difícil. É um movimento que exige não o nosso melhor, mas o nosso máximo, muitas vezes. Mas é um movimento que é extremamente gratificante, porque o que a gente observa, assim, que a gente fala, que a gente traz aqui, não é uma coisa que a gente, uma opinião, uma coisa que assim, o que a gente traz aqui é o que nós adotamos como filosofia de vida mesmo, assim. A gente compartilha com vocês o que a gente tenta fazer todo dia na nossa vida, senão não teria força, né, assim. Não é uma coisa assim, isso é interessante, isso é legal. É uma coisa que você tem que colocar em prática todo dia e tentar realmente reproduzir isso, criar, colocar a vida em torno disso, né, assim, dessa filosofia, porque é isso que, no fundo, vai ajudar a gente a continuar movendo, porque muitos traumas ancestrais, muitos planos secretos são extremamente pesados, extremamente difíceis da pessoa conseguir ter uma boa postura diante dele. Então, é um exercício constante, né? A gente tem que estar sempre se observando a vida. Então, a gente está sempre atento às coisas que estão acontecendo. Muitas vezes é uma coisa boba, né? Assim, uma coisa que a gente parece que não tem sentido, mas se aquela coisa repete 1, 2, 3 vezes, você começa a pensar, peraí, tem uma coisa que está chamando a atenção, que a gente tem que olhar para isso. Então, assim, a gente usa o ambiente, usa a vida, usa os acontecimentos que estão à nossa volta como pista, né? Porque a gente mesmo observar o que está acontecendo muitas vezes é difícil, né? A gente fica sem esse feeling, sem essa pega. Então é como se a vida oferecesse para a gente vários feedbacks e a gente aproveita esses feedbacks, né? Assim, então o relacionamento de casal é uma forma de a gente fazer isso, porque o parceiro ele é um espelho, ele reflete muitas vezes o que a gente está... a gente projeta no parceiro muitas vezes o que está acontecendo na nossa alma. Então, um parceiro é uma boa forma de ver. Os filhos também, eles fazem a mesma coisa, assim, em um nível muito maior, até. Então, assim, a gente projeta nos filhos, muitas vezes, algumas coisas que estão dentro da gente, e os filhos, muitas vezes, vão trazer para a gente algumas coisas que a gente não conseguiu resolver ainda na gente, eles vão trazer. Então, os filhos também são boas fontes de observação para a gente saber o que a gente precisa olhar para a gente também. Enfim, a vida como um todo, ela é um livro, né, que a gente tem que estar sempre lendo, sempre tentando ver se aquela mensagem é para a gente, né? Chega uma mensagem, será que é para mim? Será que não serve para mim? Será que não vale a pena eu escutar isso e tentar colocar em prática na minha vida, né? E é isso, assim, né? Em relação ao tema, acho que é isso que a gente tinha para falar, né? Um tema mais curto, muita coisa a gente já até trouxe em outras ocasiões, mas isso é mais para consolidar todo essas questões do plano secreto e fechar com a teoria do Bert Hellinger também, né, para a gente poder até ter uma linguagem para conversar, né, que vai facilitar os próximos encontros também, né. E aí, no próximo, daqui a um mês, próximo encontro, a gente vai falar sobre já o passo 2 da jornada do herói, começo da aventura. A gente vai falar sobre como a vida aponta os caminhos para a gente, de que forma que a vida nos mostra os caminhos, como que a vida convida a gente a entrar em movimento e como a vida estimula a gente a seguir nesse caminho de aventura, né? Camila estava falando que essa mensagem é para ela. Obrigada. Pois é, eu estava pensando, será que a Camila está aqui ainda? E a Camila apareceu ali, falou assim, é assim, né? Ei, Cris, que bom que você está aqui. Então, essa questão, né, das mensagens, a gente não pode levar isso também assim, tanto, tipo assim, né? Tudo é para mim. Tudo é para mim, o tempo todo que acontece, né? Então, assim, tem coisas... hoje mesmo, né, a gente estava conversando com uma mentorada, assim, que toca todo um movimento lá, né, dela, muito grande, profissional, aí estava tendo uma questão lá no trabalho, e ela trouxe, né, assim, com uma contratação, e aí eu falei ali com ela, o que ela poderia olhar, né, assim, que estava tendo um problema ali numa contratação, então, enfim, essa questão do sistêmico. Ela falou assim,
Ei, Keila, tá bom? Aí ela falou assim, não, mas eu tenho 26 anos que eu tô com esse negócio e eu sei que essa situação também acontece, né, de problema na contratação. E eu falei, não, exatamente, você não pode levar. Eu falei, eu só trouxe uma possível leitura, mas eu falei com você, continue fazendo, né, faça algum movimento aqui antes, mas, então assim, a gente não pode ficar nem tão fanático que, assim, meu Deus do céu, tudo é, né, um sinal para mim, mas essa postura atenta, no tipo assim, olha, essa situação se repetiu de novo, esse chamado, né? Às vezes os filhos nos falando algo, o parceiro nos refletindo algo, enfim, situações, ou situações acontecendo com uma certa frequência, né? Como se fosse acidentes, né? Acidentes não acontecem, são eventos ali que estão revelando algo de dentro. Então, opa, o que será que eu, né, que isso pode estar querendo me alertar, me chamar, me convidar para olhar, que eu não estou querendo olhar, que está excluído dentro de mim, né, que está apontando para um lugar vazio no meu sistema e eu não gostaria de ver. E essa coisa incômoda está toda hora me trazendo, mas que incômodo, mas você de novo, né? Então, trazendo como que as dores são um grande chamado, né? Uma grande oportunidade para a gente sair desse lugar comum, que é ficar no lugar comum, é continuar ali na reclamação, no problema, no vitimismo, sem sair do lugar, né? Só focado no problema e reclamando e falando do outro, que o outro que me faz isso, que o outro que não me ama, o outro que não me vê, nananã. E entender que essa dor profunda geralmente é um chamado extremamente importante para que a gente olhe para algo que eu faço de tudo para não olhar, né? Eu faço de tudo para evitar olhar. É aquilo ali, sim. Então, ficar atento, olha, isso aqui, ele está se repetindo, essa mensagem está se repetindo na minha vida de maneiras diferentes, né? Então, assim, não levar tudo para o fatalismo, mas também, ao mesmo tempo, estar com uma postura de presença, assim, de, olha, isso aqui pode provavelmente tá querendo me dar um recado, né? É algo que eu não quero ver e a vida está me chamando para ver, enfim. Postura de criança, assim, você olha com curiosidade, será que isso é para mim? Será que... Mas sem peso, assim, se a gente ficar colocando peso, colocando carga emocional em tudo, realmente a vida fica extremamente pesada. Mas se a gente olhar com curiosidade, será que é para mim? Será que tem algo que eu posso aproveitar disso? Será que existe alguma lição nisso? Com isso a gente vai... olha para a vida de uma forma mais leve, né, assim, e vai captando as mensagens que estão meio que ocultas, né, mas que estão a todo momento piscando para a gente. Quando é uma coisa séria, grave, a gente acaba que uma hora a gente vai perceber, porque começa a aparecer tantas vezes, com tanta frequência, com tanta força, uma hora você acaba percebendo realmente, né? Mas muitas vezes a gente consegue perceber isso antes de chegar nesse ponto, a gente consegue observando uma, duas, três coisas acontecendo similares, ou às vezes tem gente que tem um problema com o cliente é o mesmo cliente que vem 5 vezes, assim, como se fosse o mesmo cliente, assim, aí tem alguma coisa, você tem que olhar para isso, porque realmente tem algo que precisa ser trabalhado, né? A Aníbal perguntou se pode fazer uma pergunta sobre o trecho do Livro dos Excluídos. Sim, pode, já falei para ela, pode mandar, eu vou ver se ela vai dar para mandar aqui. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, a gente está com um tempinho aí, se alguém quiser trazer também. Agradecer também a presença de cada um de vocês aqui, sempre bom ver vocês. O Novo Olhar, a gente conseguiu finalmente editar as aulas, né? Assim, a gente vai... essa semana a gente deve postar a aula que a gente ficou devendo sobre o ambiente de trabalho. Trabalho. Os conflitos no trabalho, né? Questões sistêmicas dos conflitos no trabalho. A gente deve subir e liberar o link para vocês esses dias, né? Era para ter feito isso 2 semanas atrás, mas a gente ficou travado com algumas coisas aqui. Aí vai liberar direitinho. E daqui a 2 semanas a gente vai continuar aquele movimento sempre em frente, né? Aquele outro encontro. Que é aquele de aprofundamento. Que para os alunos, né? E aí a gente vai, alunos e ex-alunos, a gente vai definir o tema ainda, a gente tem algumas coisas que a gente ficou de definir, né? Mas a gente vai, assim que definir, a gente já manda para você saber no WhatsApp. Aqui, ele me perguntou, quando infringem essa hierarquia? A Roseli queria entender esse negócio que o parceiro nos reflete.
Ô, Nívia, tenta muito claro. falar melhor o que seria isso, quando infringe a hierarquia né? Qual que é o ponto? Tá, se você quiser também mandar lá no grupo, lá dos 5 Círculos do Amor também, se você quiser trazer o trecho do livro, exato, só para a gente entender o contexto que você quer perguntar. A Roseli queria saber esse negócio do que o parceiro nos reflete. Então, o parceiro, ele talvez seja o nosso um grande aliado no caminho do crescimento, porque o parceiro, primeiro que ele nos complementa, aquilo que falta para a gente, ele traz, e traz de uma forma que você não consegue não perceber. Então, assim, muitas vezes os conteúdos internos, assim, as questões inconscientes que você não conseguiu elaborar muito bem, as questões que têm dificuldade, o parceiro muitas vezes ele vai, como se ele tivesse o poder de colocar o dedo na ferida, assim, e mostrar para você onde que dói, onde está doendo, e muitas vezes de uma forma brutal, assim, de forma você não tem como negar que assim, então o parceiro ele tem um grande aliado nesse sentido também, ele escancara que se tem uma coisa que você está tentando esconder de você mesmo, o parceiro vai te mostrar. Então muitas vezes a gente acha que a questão está no outro, é ele que faz isso, ele faz aquilo, quando a gente vai observar, vai fazer o trabalho, vai começar a olhar com mais calma, a gente vê que existe alguma coisa na gente que induz aquele comportamento no outro. Quando a gente muda aquela coisa na gente, o outro para de fazer aquilo, porque muitas vezes ele está fazendo aquilo só porque, de uma certa forma, a gente precisava daquilo. E muitas vezes a gente resolve a questão, muda de postura e aquilo que incomodava desaparece. Na psicologia junguiana, né, é explicado sobre essa integração dos opostos, do ânimos e da ânima, né, que é essa integração dessa parte masculina na alma feminina e vice-versa, da alma feminina na alma masculina, e que, no fundo, o nosso, a gente encontra o outro, né, igual a gente trabalha aqui também na sistêmica, que a gente encontra as outras pessoas por emaranhamentos ou por questões similares e opostas. Então, assim, por exemplo, os meus maiores pontos fracos, aquilo que é mais desafiador para mim, o Sérgio traz para mim lá naturalmente, assim, por exemplo, e vice-versa, aquilo que é mais desafiador para ele, eu tenho ou no meu comportamento, ou no meu jeito de ser, ou no meu defeito, que é aquilo que realmente aquele defeito que ele fala assim, nossa, esse defeito eu não suporto, frequentemente é um defeito que é mais saliente em mim e ele precisa olhar para isso para se relacionar comigo, né? Então ele precisa evoluir. Então, porque o propósito da relação é integração, é evolução. Nós nos encontramos com as pessoas que nós precisamos, que são as pessoas que trazem aquilo que nós precisamos para evoluir, para nos integrarmos, para integrarmos as nossas sombras. Então, aquilo que é difícil para mim, falar, não, isso, tudo menos isso, é aquilo que ele tem. Porque exatamente, geralmente, quando eu falo assim, tudo menos isso, tudo menos um homem que bebe, por exemplo, né? Eu já tive essas questões. Então, quem eu atraía? Homens que bebiam muito. Por quê? Porque, na verdade, eu precisava olhar para a minha história, integrar na minha história homens que foram excluídos e foram homens muito importantes no meu sistema familiar, por exemplo, né? Ou essa ideia negativa sobre os homens. Homem é tudo assim. Então, naquela época, eu precisava de homens que me trouxessem isso até que eu pudesse olhar para isso e falar assim, meu Deus, eu vou ter que aprender a amar um homem que bebe, não é possível, né? Logo, o homem que bebe é o homem que eu quero, é o homem. E aí, por quê? Porque, na verdade, eu precisava olhar para o homem que bebe. Quem era o homem que bebe, na verdade? O homem que bebe era meu avô, o grande excluído do meu sistema familiar. Quando eu pude amar o meu avô, mesmo ele sendo um alcoólatra, eu não precisei mais de homens que bebem. Então, eu pude encontrar o Sérgio que não bebe nada, né? Mas, assim, é isso, né? São essas dinâmicas. Então, e vice-versa. Aquilo que é difícil para o Sérgio, eu tenho e mostro isso para ele toda hora, no meu jeito, no meu comportamento, naquilo que ele fala, nossa, que falta de paciência com isso, é isso que eu tenho,
né? É isso, até que, porque provavelmente essa falta de paciência dele tá lá, ele lembra lá de alguém da família dele, da mãe dele, do pai dele, né? E aí fala assim, nossa, ah não, isso de novo, né? Convivi a vida inteira, achei que ia ficar livre quando saísse de casa desse tipo de coisa, e aí agora, todo dia de novo, vem aqui a pessoa e tem o mesmo jeito e fica assim comigo. No dia que ele resolve, aprende a amar, digamos, né? Tô dando um exemplo aqui, a mãe, a irmã, o irmão, o tio, né? O avô, a avó, que tem esse comportamento que eu trago para ele, eu naturalmente aquilo se acalma em mim. Então, são dinâmicas complementares. O outro é nosso espelho nesse caso. Ele nos traz aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos, que nós não vemos ou não queremos ver porque nos dói, né? Porque são pontos exatamente desses vazios do sistema. E aí, quando o outro me provoca até que eu resolva isso, né? Ou então eu mando o outro embora, e aí eu atraio um novo, aí eu mando ele embora, e atraio um novo que tem o mesmo comportamento, até que eu resolva isso dentro de mim, e eu não preciso mais disso. Então, aquela coisa, por exemplo, das mulheres que estão solteiras, por exemplo, que não conseguem um relacionamento, né? Então, elas ficam ali, às vezes, tristes porque elas só encontram homens indisponíveis. Então, ela tem que entender que essa indisponibilidade está ainda dentro dela, em algum lugar profundo, que ela não está conseguindo enxergar. Ah, não, eu só atraio homem, sei lá, isso aí, por exemplo, né? Que gosta de beber, que está indisponível, que está casado com a mãe. Por quê? Porque eu tenho um lugar dentro de mim que está indisponível para ele também. Também citou a questão da sombra. Sim, é uma outra coisa interessante, importante do papel do parceiro também, porque quando a gente cria a nossa autoimagem, quando a gente cria a imagem que a gente acredita que a gente é, assim, todo mundo, quando pequeno, aí ouve muito, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Então a gente vai criando a imagem do bom menino, da boa menina, a partir de todas essas ideias, todos esses conceitos que as pessoas importantes para a gente, os pais, figuras importantes da comunidade, elas trazem para a gente. E a partir daí, a gente começa, a gente percebe que na gente existe alguma coisa que a gente, por exemplo, não deve ser desse jeito. Mas existe algo na gente que é do jeito que a gente não poderia ser, que a gente chama de sombra. Então, assim, a gente vai criar nossa autoimagem e vai tentando bloquear isso, aquelas coisas que a gente acha que não deveria ser. E tudo isso que a gente bloqueia, tudo isso que a gente reprime na forma de sombra. E aí, esse conteúdo reprimido é um conteúdo extremamente rico. Ele cria muita, assim, ele tem grande capacidade de conduzir nossa vida também. O plano secreto, de certa forma, tá dentro da sombra, da nossa sombra, né? E o que acontece com a sombra? A gente carrega essa sombra, só que a nossa autoimagem não permite que a gente olhe para ela, então a gente olha para a nossa sombra no outro. Uma coisa que a gente não consegue admitir na gente, é mais fácil a gente ver no outro e admitir no outro. Então a gente projeta no outro uma coisa que é nossa. E aí o parceiro também ajuda nisso, porque muitas vezes a gente vai estar projetando no outro alguma coisa que é nossa. E aí, a partir do momento que você inclui isso também, interessante que o trabalho é de duas frontes, né? A gente inclui as pessoas da família, mas a gente vai se incluindo, tem que se incluir também, incluir nosso passado, nossa sombra, nosso lado, todo mundo dentro de si, um lado ruim, um lado mau, um lado que tem potencial de fazer coisas más, que é intrínseco do ser humano. A gente tenta reprimir isso, mas isso faz parte do ser humano. O ser humano é assim. Então, assim, se a gente não consegue incluir essa parte que é nossa também, e se a gente rejeita essa parte, a gente também não consegue, muitas vezes a gente trava o caminho por causa disso. Então, o caminho, a gente inclui todas as coisas que estão fora, mas também a gente tem que incluir as coisas que estão dentro. Que são, muitas vezes a gente consegue, é difícil a gente fazer isso sozinho, muitas vezes a gente faz isso no outro. Muitas vezes no parceiro, no filho, enfim. Aí a gente isso vai tornando mais leve pra gente. E aí o juiz interno, né, o juiz que determina se a gente está certo ou está errado, que pune a gente, deixa a gente de consciência pesada, ele vai ficando mais calmo com o tempo. À medida que a gente vai fazendo esses movimentos, vai conseguindo olhar para essas questões, aí isso vai ficando mais leve. Uhum. Aí a Roseli perguntou, então, é o mesmo que atraímos parceiro que trai? Que só atraímos parceiro que trai? Sim. De certa forma, existe talvez na dinâmica da família, ou existe uma questão de plano secreto, que a pessoa precisa reviver aquela dor. Por isso que a gente gosta do termo de trauma, porque o trauma pessoal, o que é o trauma pessoal? Quando a pessoa é assaltada ou bate o carro, por exemplo, ela fica como se a pessoa ficasse congelada no momento do trauma. Então, a vida inteira dela muitas vezes gira em torno daquele momento do trauma. Então, assim, pessoas que foram para a guerra, por exemplo, estoura fogo de artifício,
a pessoa já começa a ver todo o drama da guerra, tudo que ele viveu na guerra, em momentos traumáticos da guerra, né? Então, o trauma ancestral é a mesma coisa, assim, muitas vezes existe uma coisa muito forte na alma da família, a gente fica preso naquela dor, e a gente conduz nossa vida inteira em torno daquela dor. Então, a gente revive aquela dor várias vezes, até que a gente consiga finalmente olhar para aquilo e fazer um movimento diferente, mudar a postura, e aí, a partir daquilo, o próximo, o parceiro, a próxima pessoa já não vai ter essa necessidade, ele não vai precisar representar esse papel para você. Ele vai poder ter uma postura diferente. Porque a gente atrai parceiros que representam papéis que a gente quer que eles se representem de certa forma, assim, num nível mais profundo, assim, não um nível superficial, mas um nível mais profundo, ele complementa a gente nesse nível profundo, assim, ele se conecta também no nível profundo. Então, assim, só para dar um exemplo, né, dessa questão do parceiro que trai, né? Quem precisa atrair, muitas vezes, um parceiro que trai? Quando eu tenho alguém que foi visto, considerado, né, como um traidor, por exemplo, lá na sua família, e que você critica, julga, recrimina essa pessoa, e aí muitas vezes é uma pessoa extremamente importante para você, o seu pai, às vezes é o seu avô, né, metade de tudo que você tem veio dele, do seu, né, ou 25%, enfim. Então, quando você tem essa postura de julgamento, de crítica com essa pessoa, e essa é uma pessoa extremamente importante na sua história, na sua vida, na sua constituição, na sua alma, no seu DNA, enfim, você está negando uma parte sua, inconscientemente você precisa atrair alguém que tenha um comportamento assim, né, que te faça lembrar dessa pessoa que você abomina, daquilo que você falou assim, não, isso aqui jamais para mim. Mas como eu estou abominando uma parte importante, né, esse homem, meu pai, isso aí não... Deus me livre, né? Um traidor. E aí, o que eu vou atrair muitas vezes para a minha história? É isso que eu neguei, né? Isso que eu reprimi, isso que eu neguei, isso que eu não aceito, mas como é uma parte minha, enquanto eu não aceito isso, não faço as pazes internas, não integro essa pessoa também que faz parte, né? Essa dor do meu sistema, essa história, foi essa história que me trouxe até aqui. Então, quando eu integro isso, eu não preciso mais atrair um traidor até para eu conseguir aprender a olhar, né, e dar um lugar para esse excluído, exatamente esse tema, né, e dar um lugar, né, para o meu sistema ali que está vazio com relação àquilo. E outra situação com traidor também, mas na verdade é a mesma coisa, né, é quando a gente triangula ali entre os nossos pais. Então, por exemplo, é muito comum que pessoas que acabam atraindo situações de traição, é porque elas estão sempre triangulando. Então, elas estão entre o pai e a mãe, salvando a mãe, por exemplo, do grande agressor que é o pai. Então, ela se coloca ali entre eles como intermediadora, né, como salvadora ali. E aí, depois, frequentemente, ela acaba entrando em várias situações que ela triangula. Então, às vezes, ela encontra o marido e que a relação triangula, seja com uma terceira pessoa que entra na relação, né? Seja com uma triangulação com a sogra que interfere no casamento, a amiga que interfere no casamento, não sei quem que interfere, ou seja, acaba toda hora envolvida em situações de triangulação também. Mas, né, então, e aí acaba que desequilibra a relação e atrai também pode atrair traição, né? Uma coisa interessante é que se essa pessoa que atrai parceiros que traem, se essa pessoa atrai um parceiro que não trai, muitas vezes ela vai sentir uma compulsão muito grande dela atrair, porque é a sombra. Assim, tudo que a gente reprime vai se manifestar. Então, muitas vezes o parceiro faz esse papel do traidor para aliviar uma pressão interna que a gente tem. E quando a gente atrai uma pessoa que não vai trair de jeito nenhum, aí a sombra começa a pressionar a pessoa a atrair o parceiro. É interessante, assim, mas o inconsciente, a gente não tem como. É interessante porque hoje a gente quer ter controle sobre tudo, assim, a gente quer planejar a nossa vida, cada mínimo detalhe, quer ter controle sobre tudo, mas a parte mais rica, a parte mais viva da gente, a gente não tem controle nenhum sobre ela, que é o nosso inconsciente, assim, a maior parte dos pensamentos, a maior parte daquilo que a gente faz, o que move a nossa vida, é inconsciente, a gente não tem muito controle sobre isso. Então, assim, por mais que a gente tente, com todas as forças, com força de vontade, controlar, existe uma parte nossa que a gente não consegue controlar e domar. A gente só consegue integrar. A gente integra isso diminuindo a resistência. A gente para de resistir e aquilo que tinha tanto peso, tanta força, tanta pressão, aquilo cessa e a gente consegue dar mais um passo. E aí, quando você atrai, né? E aí, então, quando você
integra essa dor, no caso, esse traidor, digamos, ali, você não precisa nem atrair uma pessoa que trai e também não se sentir impelida a fazer esse movimento também, né? Porque aquilo que estava reprimido está agora integrado e você pode lidar com isso com leveza, né? Então, aí, nesse momento, a gente deixa de ser escravo, né? Muitas vezes de ter pulsões e compulsões e movimentos que a gente não consegue controlar e explicar, para a gente conseguir escolher, né? Diante dessa situação, isso para mim não, né? Não, eu posso até sentir impelida, mas isso não é interessante. Ou então isso deixa de ser impelida e eu posso decidir cada vez mais. Quanto mais integrada eu sou, menos escravo eu sou de comportamentos tipo animalescos ou comportamentos que são talvez disfuncionais, né? É isso. Bom, é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, mais um pouquinho. Então, daqui um mês a gente tem mais um quadro, né? O próximo passo. Já vai ser o começo da aventura, né? O passo 2. A gente vai falar sobre como que a vida aponta os caminhos, como que a vida convida a gente a se aventurar, né? Assim, nem sempre de forma gentil, a maioria das vezes não. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo encontro. Obrigada a vocês aí pela presença. E daqui 15 dias, sempre em frente, né? Sempre em frente. A gente vai definir o tema, né? E vai passar para vocês direitinho depois pelo WhatsApp. Tá bom? Sobre esse encontro de aprofundamento aí. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bom resto de semana aí para vocês. Tchauzinho, pessoal.